Fala, eu sou Daniel, tudo bem? Esse é o Papo Católico. Hoje nós vamos falar de 7 mentiras que cristãos de outras denominações falam da Igreja Católica. Para não ficar um vídeo muito comprido, porque cada uma desses 7 tópicos daria uma aula aí de 1 hora, eu vou ser bastante objetivo, às vezes nem citando a palavra ou fazendo uma explicação muito grande. Mas eu vou deixar embaixo desse vídeo um link para o canal Veritatis Esplendor, que é um canal fundado por um ex-evangélico, Carlos Nabeto, que é muito bom, e você pode estudar com profundidade e comparar na sua Bíblia, pegar os versículos de cada um desses tópicos, tá bom? É só colocar na busca lá cada um desses tópicos. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Primeira mentira que contam sobre a Igreja Católica: católicos adoram imagem. Essa, eu acho até ridículo a gente ter que responder isso ainda, e acho ridículo sempre chegar a essa acusação, porque os camaradas só estudam alguns versículos que o pastor ensinou eles para atacar a Igreja Católica e para não voltar a ser católico. Aí eles pegam lá Deuteronômio 4, né, não farás imagem, escultura daquilo que está acima ou abaixo da terra, eles pegam lá o Êxodo e tudo isso. Mas existe um contexto, né? Deus não é contra a fabricação de imagens, Deus é contra a adoração de imagens. Bom, a Bíblia também fala de lugares onde Deus manda fazer imagens. Por exemplo, quando o povo estava saindo da escravidão e começou a murmurar contra Deus e foram picados por serpentes. Deus manda no livro do Êxodo fazerem uma serpente de bronze e para quem olhasse para aquela serpente, claro que indicava Jesus crucificado fosse curado. Bom, se Deus mandou fazer uma serpente de bronze, que depois foi destruída pelo pedido do próprio Deus, significa que esse Deus não é maluco. Ou seja, fazer imagem não é o problema é idolatria à imagem. A igreja sabe disso, que imagem para nós é apenas imagem, não é um ídolo. Se quebrar uma imagem de Jesus, não está quebrando Jesus. Se quebrar uma imagem de Nossa Senhora, não está necessariamente quebrando Nossa Senhora, embora, claro, represente, como uma foto representa a pessoa. Esse também é um exemplo batido, mas é o exemplo que mais explica para os irmãos evangélicos. A foto não é a pessoa, mas é um respeito para a pessoa, a gente respeitar a foto dela, né? Se eu rasgar a foto do meu filho, não rasgarei meu filho. Talvez ele nem saiba disso, mas é um desrespeito chegar na frente de um amigo e rasgar a foto dele. A Bíblia também fala de lugares onde as imagens não só são pedidas por Deus, mas onde elas aparecem com destaque. A Arca da Aliança, por exemplo, tinha um querubim em cada lado da Arca da Aliança. O que é um querubim? Um anjo. A própria Arca da Aliança tinha imagem. Ali no livro de Reis, 1 Reis 6:23, fala que o templo, as paredes do templo tinham imagens em alto relevo. Ou seja, o problema não são fazer imagens, o problema é adorar imagens. E idolatria você pode fazer com qualquer coisa. Ok, mas alguém diria, mas então por que os católicos se prostram diante das imagens? Isso não seria adoração? Não. Depende do coração da pessoa, né? Eu não posso penetrar no coração da pessoa. Toda prostração bíblica é adoração? Não. Algumas prostrações na Bíblia, por exemplo, as que tentaram fazer diante de Pedro e Paulo, algumas pessoas foram vistas como adoração, e por isso Pedro e Paulo mandaram eles se levantarem e rasgar as vestes. Falaram, nós somos homens como você, porque eles viram que a intenção daquela pessoa prostrada era a adoração. Mas existem passagens bíblicas onde mostram que a prostração não é adoração, e esta é a prostração católica. Por exemplo, lá no José do Egito, no Gênesis, narrado do capítulo 19 para frente, a história de José do Egito, que se tornou governador do Egito somente abaixo do faraó. Quando seus irmãos foram visitar ele pedindo comida, irmãos tementes a Deus, né, judeus religiosos, eles se prostraram diante de José. Não porque José era Deus, mas porque ele tinha autoridade, era constituído em autoridade. A Bíblia em nenhum lugar, em nenhum momento chama esses caras de idólatras. Também o profeta Natã, que é aquele que deu de dedo em Davi, dizendo que Davi tinha adulterado, né, e matado Urias, ele também, isso está na sua Bíblia, católica ou evangélica, quando ele chegou diante do rei Davi, ele se prostrou diante do rei Davi. Portanto, se prostrar em adoração é um pecado gravíssimo, se não for diante de Deus. Mas quando nós nos prostramos
diante de Nossa Senhora ou diante de uma imagem que representa Nossa Senhora, nós não estamos prostrados diante da imagem, mas diante de Maria. E entendemos que, claro, que ela não é deusa, né? E que nem a imagem é Deus, mas estamos nos prostrando porque ela é rainha. Quando nós nos ajoelhamos diante de Maria, é reconhecendo Maria como rainha. Segunda mentira é: o Papa é a besta do Apocalipse. Essa é mais essas igrejas assim neopentecostais, né? E que dizem o seguinte: o Papa é a besta do Apocalipse, porque em Apocalipse 13, 18, diz o seguinte: quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é o número de homem, esse número é 666, né? Que é o número de Deus é a perfeição, 4 mais 3, é a plenitude mais a trindade, né? O número pleno, 7 é o número de Deus. Então, o inimigo, como ele não consegue ser Deus, o número dele é 666. Quando João escreveu o Apocalipse, ele estava preso em uma ilha, ele não podia falar às claras, porque senão as cartas dele não chegariam, né? Ele estava preso, ele não podia falar o que ele quisesse, como ele quisesse. Então ele escreveu de maneira simbólica. E disse, olha, quem tem inteligência, calcule o número. Ele estava falando do imperador Nero, que perseguiu e que matou cristãos naquela ocasião. No latim, cada letra tem um valor numérico. Então, o que os caras fazem para dizer que o Papa é a besta do Apocalipse? Eles usam o título, os evangélicos usam um título chamado Vigário Filho de Deus, que em latim significa Vicarius Filii Dei. E que se você somando essas letras, de fato vai dar o 666. O problema é que isso é insensatez e ódio, porque, primeiro, os papas não usam esta terminologia. Segundo, a soma também serve, por exemplo, para Ellen Goldwhite, que é a maluca lá adventista, que tem um livro contra a Igreja Católica. Se somar o nome dela, Ellen Goldwhite, também dá 666. O imperador Nero, como eu disse, também dá 666. Existem vários outros nomes, por exemplo, qualquer Luiz que você pegar também vai dar 666. Então, você pode dizer que o Luiz, qualquer Luiz aí ao seu lado, é a besta do Apocalipse. O texto 13, 18 fala que a besta é um homem, não necessariamente um cargo, né? Não necessariamente um cargo. Então, é uma deturpação para atacar a igreja. De novo, nenhum papa usou até hoje esse título de vigário filho de Deus. Os papas costumam se chamar servos de Deus, bispos de Roma, patriarcas do Ocidente, vigários de Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, eu vou deixar embaixo para você se aprofundar nesse assunto. É uma mentira isso. Terceiro, muito a ver com o primeiro, católicos adoram Maria. Não, o culto a Maria é um culto de hiperdulia, de muito amor. O culto de idolatria é reservado somente a Deus. Isso está no catecismo da Igreja Católica, isso está também na palavra de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus, só ele prestará culto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu estou o Pai está em mim. Quem me viu, viu a mim. Quem viu, viu o Pai. Só a Trindade é a Trindade. E por isso as nossas orações católicas na missa terminam sempre por Cristo, nosso Senhor. Porque nós estamos pedindo em nome dele, que é nosso mediador por excelência e nosso Deus. Então, não. Católicos não adoram Maria. Isso é mentira. Católicos evocam os mortos. Aqui é uma confusão. E lá no livro Deuteronômio 18, também Levítico 19, diz que nós não podemos frequentar espiritismo nem evocar os mortos. Católico não evoca o morto. O que é evocar o morto? É trazer o morto à vida, tentar se comunicar com o morto. Católico, ele invoca, é diferente de evocar. Invocar, nós cremos que o céu não está mais vazio. Quando Jesus ressuscitou, morreu na cruz, ele levou muita gente, ele deu acesso ao céu. De fato, João fala que corpos de muitos santos ressuscitaram naquele dia. São Paulo fala, Hebreus 9, 27, está determinado que o homem morra uma só vez e em seguida vem o juízo. Jesus fala para o ladrão na cruz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Tem gente que bota uma vírgula aí, faz uma deturpação feroz. O livro dos Macabeus fala que nós devemos orar pelos mortos, que é um livro deuterocanônico e católico. Ou seja, vários hebreus acreditavam que nós devíamos orar pelos mortos. Então o católico ele não tenta trazer um morto de volta à vida para conversar com ele.
ele pede que essa pessoa que já está na glória diante de Jesus, ore a Jesus por ele, interceda por ele. E não é uma intercessão de salvação, é uma intercessão de petição, é uma intercessão de graça. A quinta acusação. Católicos não leem a Bíblia. Tá bom, aqui eu vou ceder e vou dizer sim, muitos católicos não leem a Bíblia. Mas isso não pode ser uma regra geral, não pode ser uma generalização. Você sabia que a liturgia católica prevê que se você for na missa durante 3 anos, todos os dias, você vai ler a Bíblia inteira, sem repetir a maior parte das coisas, e tendo uma leitura geral da Sagrada Escritura? Você sabia que toda missa católica tem uma leitura do Antigo Testamento, do Salmo, do Novo Testamento e o Evangelho? Pois é, pouca gente sabe. A missa católica ela é recheada de palavras bíblicas, não só de leituras bíblicas, mas também o santo presente na Bíblia está em Isaías, nós temos passagens do Apocalipse, nós temos o Cordeiro, que é a frase de São João Batista, ou seja, a Bíblia é recheada, a missa é recheada de passagens da Sagrada Escritura. Sexta acusação, católicos são depravados. Quando eu era católico eu bebia, eu cheirava, eu fumava, eu traía, mas agora eu virei para aquela religião, eu não fumo, não roubo, não mato, não bebo. Sim, de fato, muitos católicos não praticantes, de fato, cometem isso. Mas é justo você acreditar na conta de um católico não praticante, dizendo que ele é católico? É justo você dizer que um nadador que não entra na piscina é um nadador? É justo você dizer que um músico que nunca ensaia ou nunca ensaiou de fato é um músico? É certo computar no pecado da igreja um pecado que na verdade é um pecado particular? É certo jogar a culpa de São Judas Iscariotes na igreja como um todo, na costa dos outros apóstolos? É certo pegar os pecados que já existiam na igreja primitiva e dizer que por isso a igreja como um todo primitiva não prestava? Eu creio que não. Então, tem muitos católicos que vivem a santidade, e nós acreditamos na santidade, diferente de muitas igrejas cristãs. Nós acreditamos que pela graça nós podemos ser íntimos e santos de Jesus, justificados pelo seu sangue, mas também amigos de Deus. E sétimo, os católicos creem num Deus morto. E dizem isso porque nós usamos uma cruz no peito, né? Ou porque nós, na Semana Santa, fazemos uma adoração à Santa Cruz ou a Jesus pregado na cruz. O próprio Evangelho, os próprios Evangelhos destacam e descrevem com muito mais tempo e palavras a paixão, a morte de Jesus do que propriamente a sua ressurreição. Ora, se São João dedica tantos capítulos para falar da via sacra de Jesus, essa via sacra não seria importante? Não seria importante entender que não podemos separar Jesus ressuscitado do Jesus que foi amoroso, se humilhou, se esvaziou e se deu por nós na cruz? Nós não acreditamos num Deus morto, nós usamos Jesus pregado na cruz porque foi o sinal da nossa libertação e foi o sinal do maior amor de Deus pelos homens. A cruz sem Cristo era sinal de maldição no Antigo Testamento. Só Jesus pregado na cruz que transformou esse símbolo de maldição no maior símbolo de amor dos homens. Um pai, ele tinha todos os braços queimados, o rosto queimado, costumava levar o filho para a escola. E um dia o filho falou: pai, me leve mais longe porque eu tenho vergonha, meus amiguinhos ver você todo queimado, os braços com essas cicatrizes, o seu rosto, e eles ficam xingando, pai, dizem que eu sou filho do monstro. Dá para o senhor me deixar na esquina e eu ir caminhando o restante? O pai falou: filho, eu nunca te contei a razão dessas marcas, mas eu vou te contar. Quando você era criança, ainda bebezinho, houve um incêndio lá em casa, o fogo se espalhou rapidamente, não deu tempo de chamar os bombeiros. Eu peguei você, filho, no meu colo, protegi você das chamas, e todas essas cicatrizes que eu tenho foi para que você saísse ileso. O menininho chorou e falou: pai, eu não sabia disso, nunca mais vou ter vergonha das tuas chagas, das tuas cicatrizes. Nós não temos vergonha de Jesus crucificado. E nem Jesus teve vergonha das suas chagas, porque com um corpo glorioso,
apareceu a São Tomé falando: toca ao meu lado, toque as minhas chagas, sou eu. Jesus já estava ressuscitado, já com um corpo glorioso, ele podia ter apagado as suas chagas. Parece que nem mesmo ele quis fazer isso. Então, para nós, Jesus não é um Deus morto, mas nós amamos o Deus crucificado e pregamos o Deus crucificado, como diz São Paulo. Loucura para os judeus, mas força, sabedoria e salvação para aqueles que creem. Eu vou deixar aqui embaixo o site Veritatis Splendor, um site de defesa da fé, de um evangélico de bom coração, de boa intenção, que estudando o catolicismo se converteu à Igreja Católica, como milhares e milhões estão fazendo agora esse caminho de volta. Se você quiser aprender sobre a fé católica, digite lá no Veritatis, na busca, imagens, ou intercessão dos santos, ou sucessão apostólica, ou qualquer outra dúvida, purgatório, que você tem sobre a Igreja Católica. E você vai se surpreender como, de fato, ao contrário do que muitos pensam, nós não somente conhecemos a Sagrada Escritura, como trouxemos a Sagrada Escritura até que a imprensa fosse inventada, até que a Bíblia pudesse ser impressa e distribuída para muitas pessoas por Gutenberg, que muita gente não sabe, era católico. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.